Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Laísa de Almeida, sou coordenadora de desenvolvimento de pessoas. É com muita satisfação que damos início a mais uma ação do nosso plano de qualidade de vida, em parceria com o Grupo Elo, nosso parceiro aqui em todas as nossas ações. E hoje a gente traz aqui para a nossa roda de conversa sobre o transtorno do espectro autista, esse tema que está tão em voga atualmente na nossa sociedade, né, tão importante. E então, para iniciar esse nosso bate-papo, a gente vai ter a presença aí dos nossos convidados, né, o Brian Ferreira, que é psicólogo especialista no método ABA, análise do comportamento aplicada, com mais de 6 anos de atuação no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. Teremos também a participação do Wesley Arocho, que também é psicólogo. Teremos também aí a contribuição, a participação especial da Luciana Gottschall, é servidora pública, mãe do pequeno João Gabriel, né, que também tem autismo. E teremos também a contribuição, a participação especial da Fabiana Antônia, que é a mãe do pequeno Samuel, e, e elas estarão aqui hoje dando as suas contribuições, falando um pouco das suas experiências, e eu espero que esse evento seja muito importante, que traga muitas contribuições para todos, aí, tanto do DENIT como para os seus familiares também. Tá? Agradeço desde já imensamente a disponibilidade de todos estarem participando aqui e espero que tenham todos aí uma ótima apresentação. E, Juliana, é com você. Obrigada por tudo, por todo o apoio também, tá bom? Passo a palavra agora para vocês e bom evento. Obrigada, gente. Obrigada, Laísa. Daremos início, né, a mais uma roda de conversa, né, em parceria com esses profissionais que vieram com muito carinho, né, com essas mãezinhas, compartilhar um pouquinho da vivência, né, em relação a essa realidade que é tão falada, mas é pouco conhecida, né, para quem de fato vivencia. É um pouquinho diferente dos modelos anteriores. Hoje a gente não vai ter uma palestra, uma apresentação, vai ser um bate-papo para trazer conhecimento para todo mundo. Então aproveitem esse momento. Quem quiser tirar alguma dúvida ou contribuir com algo durante, né, essa nossa roda de conversa, é só apertar nessa opção de reações e levantar a mãozinha, que a gente habilita o microfone e vocês vão conseguir tirar a dúvida de vocês. Aproveitem, o Brian é um profissional extremamente dedicado e com muito conhecimento nessa área. Então, Brian, a palavra é com você. Luciana e Fabiana, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da história de vocês conosco, que é um universo muito bonito. Então, Brian, é com você. Muito obrigada desde já pela sua disponibilidade. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, né? Esse convite muito especial, né? Um convite que realmente deixa a gente muito alegre por poder expressar, né? E mostrar um pouquinho, primeiro, do nosso universo, né? Que a gente trabalha ali todos os dias, né? A nossa profissão, a nossa dedicação. Obrigado, Juliana, pelos elogios. Realmente é muito bom a gente poder aprofundar um pouco mais, né? Poder conhecer um pouco mais sobre esse mundo, o mundo do TEA, o mundo do transtorno do espectro autista. Eu, particularmente, é o que eu estava falando até para a Leila, eu falei, gente, como eu gosto do presencial, eu gosto de sentir as pessoas, gosto de ver as coisas ali, porque é muito mais enriquecedor, né? Você sente ali, mas de qualquer forma, esse modo é um modo que a gente tem que se e tudo mais. E vamos lá, né? A gente falar um pouquinho sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Eu falo, né? Em 1, 2 horas é muito pouco a gente expressar a profundidade, né? Que é esse mundo, falar um pouco sobre detalhes, porque é os detalhes que fazem toda a diferença, são aquelas pequenas coisas ali que realmente faz com que né, a gente compreenda o mundo de uma pessoa que possui o TEA, né? Então a gente vai entrar de forma
pouco, eu falo um pouco não, né, superficial, mas que a gente consiga pelo menos aguçar, conhecer mais sobre esse mundo, né? Ter aquela vontade, aquele desejo, para quem não tem um contato diariamente com essas pessoas, mas que possa compreender e em algum momento, né, história fazer com que o mundo dessas pessoas se torne mais leve, se torne um mundo mais um mundo melhor, né? Porque o que eu falo, a falta de conhecimento é o que faz com que muitas vezes permita que o mundo da outra pessoa, né, que possui o transtorno do espectro ou qualquer outro tipo de transtorno, não seja um mundo tão agradável. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente pode trazer leveza, a gente pode trazer, né, uma forma melhor dessas pessoas viverem, né? E assim, eu tenho um tempo de experiência, né, com esse público. Tem pessoas, obviamente, muito mais experientes do que eu, e eu sempre costumo dizer, né, não foi eu que escolhi o público do TEA, foi o público do TEA que me escolheu. Eu atendo há mais de 6 anos, né, eu lembro que eu comecei atendendo no estágio, numa clínica aqui em Brasília, e aí eu fui entrando, fui me aprofundando, fui conhecendo, fui tendo interesse. E esse mundo é aquela questão, né? As pessoas vão divulgando e vão indo, e outras pessoas têm interesse ali de conhecer seu trabalho. É... E acabou que até hoje eu me formei. Eu lembro que quando eu saí da clínica, por questões mesmo de burocracia, né? Não, a clínica não costumava a contratar outros psicólogos, então eu tive que sair da clínica e eu acabei, alguns pacientes acabaram me acompanhando, né? Eu já estava atendendo, já tinha um tempo, e eles falaram, não, meu filho já tem um vínculo com você, meu filho já, né, já está aí com você há um tempo, então não tem como a gente cortar. Alguns me acompanharam quando me formei, estão comigo até hoje. A Fabiana, por exemplo, o Sansão é uma criança que eu atendo já tem mais de 4 anos, né, Fabi? Quase isso. E a gente acompanha, é muito lindo acompanhar o desenvolvimento, o mundo dessas crianças, né? Então, quando a gente fala do TEA, que é o transtorno do espectro autista, a própria palavra já diz, né? É um espectro. Espectro é algo extremamente amplo, espectro é algo que é vasto, né? A própria palavra fala, é espectro, é algo vasto, é algo que está ali e durante todo esse período que eu tenho atendido, sabe, esse público, eu nunca encontrei uma criança e um adolescente, eu também atendo adolescentes autistas, nunca encontrei uma criança e um adolescente autista com as mesmas características, sabe? Cada criança com TEA, cada adolescente possui uma característica singular, sabe? E é um mundo completamente diferente um do outro, né? E isso é muito interessante a gente sempre entender, porque geralmente as pessoas acham que é tudo da mesma forma, né? Aquela pessoa, o autista é assim, o autista é assado. Não, o autista ele não tem uma imagem ali única ou uma forma única. Assim como nós como seres humanos, assim como, né, nós no dia, você vê que cada pessoa é singular, cada pessoa tem a sua singularidade. E isso não é diferente no mundo do TEA, né? Então, algo que a gente tem que entender, que dentro do espectro autista existem os níveis, né? Que é o nível leve, o nível moderado e o nível severo. E dentro desses níveis, tem possibilidades de mudança. Né? O TEA ele não possui cura, né? A ciência ainda não conseguiu encontrar a cura do autismo. Forte que também não conseguiu encontrar a cura do autismo e também não existe medicações específicas para o TEA. Falar, não, essa medicação aqui é uma medicação exclusiva para autista. Não, a gente utiliza outras medicações, né, como Ritalina, Venvance, como Risperdal, que são medicações assim que não são direcionadas, né, estritamente para o público do TEA, mas que a gente acaba utilizando. Por quê? Porque justamente a ciência ainda não conseguiu encontrar a cura, não existe a medicação, mas existe o tratamento. Né? Existe o tratamento que
faz com que ou adolescentes ou adultos que estão dentro do espectro consigam ter um desenvolvimento significativo, ganhar repertórios novos para conseguir viver em sociedade, desenvolver habilidades. Então, é possível que uma criança que está ali no nível moderado ou no nível severo possa ir para o nível leve, né, dentro do TEA. Ou também é possível que uma criança com falta de amparo e uma criança com falta de um acompanhamento, sabe, pontual, e um acompanhamento ali direcionado de forma específica, também saia do nível leve e vá para o nível moderado ou para o nível grave. Então, isso é importante a gente pensar no sentido de, quanto antes o diagnóstico for fechado, quanto antes os pais terem essa sensibilidade. E eu falo, né, essa sensibilidade ela vem com informação. É por isso que eu acho muito legal esse evento. Eu acho muito bacana vocês, né, estarem disponíveis para entender um pouco mais sobre. Porque quanto mais informações nós tivermos, a possibilidade de podermos ajudar outras pessoas, ou até nós mesmos, por exemplo, em ter um filho com características ali do TEA, a gente já vai correr para conseguir um melhor tratamento e conseguir trazer esse desenvolvimento, porque é um desenvolvimento gradual, como eu falei, dentro do espectro, o espectro é algo amplo, então cada criança vai ter sua peculiaridade de desenvolvimento. Eu tenho crianças que são crianças verbais, mas têm dificuldades, por exemplo, nas AVDs, que são atividades de vida diária, né? Às vezes uma questão cognitiva ali, ela já não tem uma cognição tão preservada quanto outras. Já tenho crianças que elas são não verbais, ou seja, são crianças que não falam, porque, vamos lá, né? Para a gente voltar um pouco antes de eu falar sobre isso, qual é a principal característica do TEA, né? O autista, a principal característica de dificuldade que ela possui é a dificuldade de socialização, né? O mundo na qual ela está e conseguir se encaixar nesse mundo e no mundo das pessoas, né? Então, a socialização é uma das primeiras características que está ligada ali ao transtorno do espectro, né? Geralmente, as crianças são a questão de tanto que uma das características que você olha para fazer ali um diagnóstico é o contato de olhar. Se a criança consegue olhar no seu olho, isso já é uma característica, né? Comportamentos estereotipados, que são comportamentos repetitivos, isso é uma característica que a gente coloca para fechar um diagnóstico, é uma das características, mas a principal está ligada à socialização. Então, geralmente, quando é mais fácil fechar um diagnóstico de um autista, é quando a criança tem ali seus 3, 4 anos e ela não chegou a nem balbuciar, né? Ou ela não chegou a nem assim, a fala, ela é muito, naquele momento ali, ela não consegue desenvolver a fala como uma criança neurotípica, né? Então, isso já é a principal característica, né, dentro do TEA para fechar o diagnóstico, é a questão de socialização. E aí isso entra fala, né, a questão da comunicação, porque a comunicação não é apenas pela fala, né, pelo verbal, mas a forma de brincar com os pais, a forma de brincar com as crianças. E isso já é uma das características que a gente coloca para fechar o diagnóstico de uma criança com transtorno, né? Eu queria que vocês falassem, porque é bom, né? Uma roda de conversa. Eu queria que vocês interagissem para saber como é que está indo, vocês estão entendendo. Vocês podem ficar à vontade também para comunicar. Aproveitar que você mencionou, né, sobre o espectro e como é amplo esse diagnóstico, você consegue dizer assim que tipo de conduta, por exemplo, jeito de brincar, se é de empilhar muitos brinquedos, ou se é de brincar muito sozinho, ou é de ter dificuldade de ter amigos, de dar um abraço? Como que seriam esses traços? Porque eu sei que varia, né, muito de criança para criança, mas Sim. é importante para as mãezinhas até observarem os seus filhos se tem algum tipo de comportamento muito parecido, né?
Sim, exatamente. Ótima, ótima pergunta. A gente vai passando pelas partes, né? A gente está falando sobre o diagnóstico, né? Que eu acredito que é a primeira etapa ali para a gente poder entrar mais profundo no tema. Então, sim, é exatamente isso, né? Como eu falei, a primeira característica que a gente olha, né, que a gente observa e avalia dentro ali de um possível diagnóstico, a primeira questão é a questão do contato de olhar. Então, se você chama a criança várias vezes, né, fala o nome, né, eu vou colocar um nome fictício aqui, vamos colocar Júnior, né? Júnior, o Júnior está aqui do meu lado. Eu chamo ele 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O Júnior não me olha. O Júnior ele não tem um contato de olhar. Ele não olha diretamente no meu olho. Isso já é uma característica, né? A segunda característica, comportamentos estereotipados. O que são? São aqueles comportamentos que podem ser utilizados tanto com objetos quanto com a própria coordenação dele, a motora, né? Então, tem o flapping, tem a questão dele ficar balançando a mão. Às vezes são comportamentos que no momento a gente não entende uma funcionalidade. Então, quando a gente não entende essa funcionalidade, por exemplo, eu tenho crianças que ficam andando na ponta do dedo, né? Anda na ponta do dedo, faz o flapping, ou então, eu já tive um adolescente que eu atendia ele, que a característica dele era uma questão sensorial e que era lamber. Então, a estereotipia dele era lamber. Tudo que ele via, ele lambia. Ele lambia a garrafa, lambia o controle, a geladeira. Eu lembro que uma vez eu estava acompanhando ele, né, na sessão, e a gente estava jogando videogame, que eu trabalhando na atividade de socialização, e ele foi lamber o meu ombro. E dentro ali, gente, foi assim, sem brincadeira, eu contei ali em menos de 5 minutos, acho que ele deu umas 80 lambidas. Isso é um comportamento repetitivo e uma estereotipia, que é uma das características para fechar o diagnóstico. E aí entra também, né, a questão que a gente estava falando, da socialização. Então, geralmente, no início eles não demonstram muito afeto, né, eles realmente a questão do abraçar. Tem crianças que têm aversividade ao abraço, elas não querem ter esse contato do abraço. Se você vai abraçar ela ali, ela se sente agoniada, ela faz né, aquilo ali é extremamente aversivo. É como eu falo, cada mundo é um mundo, né, e é muito amplo. Então tem crianças que já vai gostar de abraçar, mas tem outras crianças que não vai gostar, por exemplo, que você olhe no olho dela. Que aquilo ali, para ela olhar no olho dela, é algo assim. Eu vi um documentário de uma jovem, né, com TEA leve, e ela falava sobre isso. Ela falava que quando uma pessoa olhava diretamente no olho dela, a sensação era que é como se alguém estivesse enfiando uma faca dentro do olho dela. E assim, o fato de olhar, você ficar um minutinho olhando no olho dela ali diretamente, é como se alguém estivesse enfiando algo dentro dela. Então, para vocês verem como isso é muito, muito forte, né? Essa questão dos sentimentos deles, tende a se potencializar. Eu vi que tem duas pessoas levantando a Obrigada. mão. É isso que eu ia falar. O Francisco levantou a mão primeiro. Francisco, se você quiser contribuir, fique à vontade para abrir seu microfone. Sim, eu tenho convivido com esse mundo já há algum tempo, porque eu descobri que a minha filha é autista. Hoje ela tem 5 anos de idade, certo? Inclusive eu estou em home office, porque as pessoas não fazem ideia de o quanto é difícil você cuidar de um autista. Ele se põe em perigo o tempo todo, é impressionante. E eu, aos 45 anos de idade, cuidando da minha filha e acompanhando ela para médicos, para psicólogos, eu descobri que eu sou autista. E assim, mudou um pouco a minha visão, porque não é tão fácil identificar um autista, porque é praticamente impossível a pessoa olhar para mim e simplesmente, assim, em poucas sessões, dizer que eu sou um autista. Eu não sou um autista tão típico assim, então é muito difícil detectar. E eu tenho estudado um pouquinho sobre isso, não que eu seja um especialista ou trabalhe na área, mas para entender a minha filha, né? E realmente isso não é uma unanimidade, mas eu já vi outros profissionais, né, relatarem que não existe cura para autista. É um dos erros que, assim, sem querer, eu não estou entrando aqui querendo dizer quem está com a razão, quem é que não está. Eu não sou especialista no assunto. Eu estou dando uma nova visão de que eu já vi alguns textos, alguns autores que dizem que não tem cura.
E um dos erros é exatamente você querer trazer o autista para treiná-lo para ser igual às outras pessoas. Ele nunca vai ser. Você o ajuda a se adaptar àquele mundo, àquelas pessoas, mas ele nunca vai deixar de ser autista. Né? Gente, só a última coisa aqui, o último relato. Repetindo o que eu disse no início, é extremamente difícil. É extremamente difícil. O problema não é só para o autista, não, para a família inteira. Cria uma tensão, sabe? Eu conheço casos de que a família inteira está em terapia, não é só o autista. É um ambiente muito tenso. Só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha no DENIT, eu já tive que responder a auditoria e eu nunca nem gaguejei por causa disso. Agora, eu cuidando de uma criança de 5 anos de idade, eu já fui dormir me tremendo. Entendeu? Afeta, assim, o cuidador, né? E a maioria das pessoas não tem noção disso, acha que é muito simples. Era só essa a minha contribuição. Muito obrigado. Francisco, muito obrigada pela sua contribuição. O Brian vai conseguir te dar um panorama sobre isso. E a gente entende e acolhe o seu sentimento, porque uma criança, né, já demanda muito cuidado, já é muito exaustivo. Eu sei porque eu sou mãe de 2. A gente sabe que qualquer criança já demanda muito dos pais. Quando ele demanda uma atenção especial, é mais cansativo ainda. Então, o Brian vai conseguir te dar esse panorama. Eu acho que o diagnóstico é difícil mesmo, não existe cura, eles não vão entrar no nosso mundinho, mas a gente consegue amenizar, né? Como diz a nossa campanha, fazer as peças se encaixarem de forma mais fácil para eles. Então, Brian, a palavra é sua. Francisco, sabe, por você expor, né, expor essa dificuldade. Eu não sei, né, se você já tem você fechou o seu diagnóstico, mas só o fato de você falar isso para mim, né, demonstra o quão guerreiro você é, sabe? E é muito lindo ver seu coração, sabe? Eu sei que de fato não é muito fácil, é um mundo muito difícil e é o que a gente estava falando, gente. É o espectro. Quando eu achei fantástico a Organização Mundial da Saúde colocar esse nome, o espectro autista. Por que eles colocam espectro? Porque o que a gente estava falando é algo amplo. Olha que interessante. Eu tenho um amigo meu, a gente toca juntos, né, em uma banda, e ele, falando para mim, ele é um guitarrista fantástico, muito, muito bom. Quando ele estava há muito tempo, ele falou: o Brian, eu fui diagnosticado com Asperger há 20 anos atrás. E o Asperger, hoje não tem essa nomenclatura Asperger justamente porque a Organização Mundial da Saúde colocou tudo dentro do espectro, né? E dentro do espectro você tira ali o nível leve, severo e o moderado. E aí ele falando para mim, e eu já o Francisco falou, quem olha para ele não tem a dizer no mundo que ele tem autismo, né? Que ele está dentro do espectro. E ele, assim, ele tem altas habilidades desenvolvidas dentro do, né? Ele é um guitarrista fantástico, que para mim fez total sentido. Falar, por isso que ele é tão bom. Por quê? Dentro do espectro existem os hiperfocos. Não sei se vocês já viram, tem muitos famosos que a gente conhece, né? Que, por exemplo, de futebol ele é autista, né? E a questão é, existe um hiperfoco dentro do mundo do TEA. Existe um hiperfoco. O hiperfoco é aquilo que a pessoa ela foca tanto, ela faz aquilo de forma tão sistemática, justamente por gostar de seguir padrões, que ele faz muito bem feito. Então, dentro desse panorama, a gente vê que, né, dentro do TEA leve, e eu posso dar mais uma contribuição? que eu faço se tornar moderado, e o moderado pode se tornar leve, né? Da mesma forma, se o leve não tiver um acompanhamento desde o início, não for ali acolhido desde o início por uma abordagem, né, de uma forma sistemática e bem pontual, ele pode se tornar também um autista moderado ou até mesmo severo, dependendo do caso. Então, tudo parte da questão de poder entender esse mundo e conhecer um pouco mais sobre o que é esse mundo. E a questão mais interessante é exatamente isso que o Francisco falou. Não tem como a gente colocar
né? Uma pessoa que possui o TEA dentro desse nosso mundinho, né? Que a gente coloca ali, o mundinho a pessoa tem que estudar, tem que trabalhar, construir família. Gente, não é nós que temos que colocar ele nos nossos mundos, mas nós que temos que entrar no mundo deles e fazer com que o mundo deles se torne mais leve, né? Se torne um mundo mais agradável de viver. Acho que a Fabi quer falar. Gente, o Wesley Arouche, ele está aí, que é o psicólogo que também anda comigo, que ele é excelente, um profissional excelente. Antes da Fabi falar, só queria que o Wesley se apresentasse. Estão me ouvindo direitinho? Sim, Wesley, perfeitamente. Tá. Pessoal, primeiramente, perdão, porque eu trabalho num serviço de emergência, eu não posso parar, e por conta disso, talvez entre alguém em algum momento aqui, atravesse a câmera e etc. Tá? Mas só para vocês ficarem ligados quanto a isso, qualquer coisa me perdoe. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui, né? Meu nome é Wesley, eu sou psicólogo clínico, também já estou há alguns anos aí atuando com o transtorno do espectro do autismo, né? Minha especialização é análise comportamental clínica e em análise comportamental aplicada ao autismo no caso, né? Então, assim, pegando um pouco do gancho do que o Brian falou e das perguntas, de fato, né, é muito comum que os pais cheguem naquela ideia de né, que meu filho, né, vamos recuperar os atrasos até o momento em que meu filho, sei lá, vai ser considerado uma criança neurotípica, né, o normal, como alguns gostam de falar de uma forma errônea. Mas não é essa a nossa intenção, mas sim, né, reduzir esses atrasos. Né? E hoje nós já temos muitos avanços, né, até em relação a políticas públicas, né, falando sobre crianças autistas, algo que até então era muito mais complexo, né? Por exemplo, hoje em dia os planos de saúde eles são, né, obrigados a estar porque antigamente era só uma porcentagem, né, do tratamento que era pago pelos planos. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos já podemos dizer, nós não temos essa carência. Mas eu acho que é isso. Né? Eu vou passar para o Brian, depois a gente vai pegando o gancho, que eu não sei onde é que mais ou menos onde nós paramos. Antes que a Fabiana contribua, a Karina tinha levantado a mão primeiramente. Karina, eu vou passar a palavra para você e aí em seguida eu passo para você, tá, Fabiana? Obrigada a todo mundo pelas contribuições. O Francisco queria colocar mais algum ponto. Francisco, ficou claro para você? Você quer falar algo mais antes da Karina abrir o áudio? Era só para complementar o que estava sendo dito, né? Sobre o hiperfoco. Para você ter uma ideia, o autismo na minha família ele é genético. Então, meu pai tem um filho autista, tem 3 filhos, um é autista, que sou eu. São 5 netos, 3 autistas, né? E um dos netos dele nunca foi para uma escola de idioma, nunca teve uma orientação desse tipo. E minha irmã, por um acaso, numa viagem que ela fez, descobriu que ele é fluente em 3 línguas. E ele nunca assistiu uma aula sequer, porque o hiperfoco dele é exatamente em novas línguas. Agora, como ele consegue fazer isso, eu não sei, mas ele conseguiu. Eles geralmente são muito bons, né, nas habilidades que eles adquirem no hiperfoco e acabam se destacando mesmo, assim como o Messi, né, que é o nosso grande exemplo aí no futebol. Karina, eu não sei se eu te cortei, tá, Brian e Wesley? Se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade. Só pegando um pouco do gancho, né, que é muito comum, não sei, por exemplo, os pais muitas das vezes, meu filho está adiantado em relação à sua idade, né, mas isso não é algo bom, né, o que a gente tenta é fazer com que ele, né, esteja de acordo com a sua idade, né, com a idade cronológica, porque ele estar adiantado em relação a outras crianças vai dificultar justamente essa socialização, e isso é um problema. Né? Então, não há, porque meu filho está adiantado em relação a outras crianças, isso é algo bom. Não necessariamente. Na verdade, isso vai dificultar a interação dela com outras crianças. Então, a ideia é que ela esteja de acordo com a idade. Mas é isso. Fique à vontade. Muito obrigada desde já pela sua contribuição. Fique à vontade para abrir seu áudio. Primeiramente, boa tarde. Eu sou servidora do DENIT e eu estive cedida para outro órgão por 3 anos e eu estou voltando agora.
e com um sentimento assim de nem sei explicar, porque eu tô vendo vários colegas aqui no mesmo time, né? Eu achei que eu estava sozinha no DENIT com um filho autista. O meu foi recentemente diagnosticado, ele está com 2 anos e 8 meses. E assim, eu queria até pedir, Juliana, se for possível, para passar o contato dessas mães, desses pais, porque eu tenho muitas dúvidas em relação ao como proceder com o nosso plano de saúde. Eu tenho tido muitas dificuldades. E aí eu gostaria de aproveitar o momento aqui e trocar figurinha mesmo com esses pais, para ver como que eles estão fazendo com o tratamento dos filhos, né? Porque eu tenho tido uma luta árdua para conseguir todas as terapias, tudo que o neuropediatra tem pedido, né? E, assim, parabenizar o DENIT por essa iniciativa, né? Por estar colocando esse assunto em voga, porque o que eu mais ouço, mas seu filho não tem cara de autista, mas ele é igual toda criança. Eu falei, sim, ele é igual toda criança, porque autismo não é uma deficiência física, né? Ela é uma deficiência neurológica. E só convivendo é que a gente consegue perceber as nuances, as estereotipias, né? O meu tem seletividade alimentar muito severa, né? Então, é aqui no convívio é que a gente vai vendo as dificuldades. E eu voltei para o DENIT justamente por conta do teletrabalho, porque a gente precisa, como o Francisco colocou, a gente precisa de uma dedicação, né? Principalmente o meu que está com 2 anos e pouquinho, então a gente está tentando correr, estimulando ele o máximo possível para que a gente consiga que ele acompanhe ou não é nem colocar assim, que ele acompanhe as outras crianças, mas tentar melhorar mesmo a qualidade de vida dele, né? Porque hoje eu percebo que ele sofre. Ele sofre porque ele sente fome, ele sofre pelas questões sensoriais dele, né? Então, assim, a nossa luta agora é buscar que isso melhore na vida dele. E bom saber que tem, sim, vários pais, colegas, né, no DENIT também na mesma situação. Obrigada. Obrigada, Karina, pela sua contribuição. O Brian vai poder te dizer melhor como você pode seguir nessa sua jornada de descoberta, né, e tratamento do seu filho, mas você está na melhor rede de apoio que você poderia estar, né? E aqui nós temos o apoio da Leiliane também, que está aqui nos ouvindo nessa live. Ela é uma psicóloga, parceira do Brian, que também vai conseguir te auxiliar, né, nesse tratamento, na melhor técnica, nos melhores profissionais, te referenciar a rede dentro do plano para isso. E aí eu vou pedir para que você compartilhe o seu contato com a equipe de saúde do DENIT, lá no CGGP, se eu não me engano, que aí a gente entra em contato com você, tá bom? E vai fazer todo o acolhimento, escutar o que você precisa, entender sua demanda e te ajudar, com certeza, no tratamento do seu filho, tá? Ok, obrigada. Por nada. Brian, é com você. Depois eu passo a palavra para Fabiana e aí depois eu vou chamar a Luciana. São as duas mãezinhas que nós convidamos, né? A gente nem sabia que tinha tanta gente aqui com essa mesma realidade, mas isso é muito bom, né? Que tá todo mundo aqui na mesma página. Mas a Fabiana e a Luciana vieram de coração aberto para contar um pouquinho para a gente sobre a experiência delas, tá? Então, Brian, é com você e depois passa a palavra para a Fabiana, por favor. Perfeito. A gente falou, né, um pouco sobre, como eu falo, né, gente, o tempo é muito pouco para a gente entrar nos detalhes, para entrar de forma profunda. O meu desejo é, se todos pudessem, eu pudesse me ficar sobre o assunto e aprofundando e todo mundo, né? Sobre agora a questão pós-diagnóstico, o que fazer, né? Meu filho é autista, recebeu o diagnóstico, o que fazer? Bom, dentro do tratamento, dos procedimentos de tratamento terapêutico, existem várias abordagens e vários segmentos, né? E o que é interessante a gente sempre observar, o que é interessante a gente sempre estar atento. Primeiramente, a idade em que meu filho foi diagnosticado com TEA é muito interessante porque cada abordagem ela vai tratar de uma forma diferente. Eu vou falar para vocês da abordagem que eu sigo, abordagem A que é conexão tá um pouquinho ruim, tá a falhando um análise do pouco. comportamento aplicada, é o ABA.
que ela vocês estão me ouvindo? A sua conexão Brian, tá falhando um pouquinho. Não sei se é só para mim, mas eu não tô conseguindo te ouvir bem. Tá picotando Brian, bastante agora. repete o último minuto, que ela deu uma cortadinha, mas acho que agora vai estabilizar. Agora voltou? Tá bom. Eu estava falando sobre os tipos de abordagem. Vocês estão me ouvindo? Mais ou Agora menos? sim, agora sim. Não, ótimo. E a questão, dentro da psicologia existem várias abordagens, né? Eu sigo a abordagem do ABA, que é a análise do comportamento aplicado. E eu falo, né, a ciência, os estudos comprovam que é uma das abordagens mais eficazes para pessoas que possuem o transtorno do espectro autista, que é o ABA. Dentro do ABA, existem ali as suas ramificações, e uma das ramificações é o Denver, né? E por que eu falo? Meu filho foi diagnosticado, e agora? Primeira questão, qual a idade que ele tem? Né? Uma das orientações que a gente tem, uma criança que é diagnosticada com 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, é seguir pela abordagem do Denver. Né? Para poder falar mais sobre isso, o filhinho dela foi do Denver, hoje ele faz o ABA, né? Que é o análise, que tudo está dentro do ABA, gente. É a mesma ramificações, mas tem alguns procedimentos ali. Né? E a gente segue em protocolos como o VBMAP e o protocolo ABLES, que é justamente para o que o Wesley havia falado. Né? Existem as habilidades, né, que esses protocolos nos dão, que são as habilidades que a criança tem que ter em tal idade. Então, meu filho tem 4 anos, ele tem que ter, de acordo com esses protocolos que foram criados, a idade, ele tem que ter esses desenvolvimentos, seja na linguagem receptiva, coordenação motora fina, grossa, seja ali no pareamento, a questão de cognição. Então, tem que ter ali, né, tem 5 anos. O protocolo fala que a criança tem que ter essas habilidades envolvidas. No diagnóstico ali, no procedimento, o psicólogo ele vai começar a observar quais são os pontos que a criança não está desenvolvendo no protocolo. Bom, no eixo A, eixo de comunicação dentro do VBMF, a criança ela não tem habilidade, por exemplo, de tatear as vogais. No caso, tatear é falar quais são as vogais, o A, E, O, U. Dentro ali do que a gente formar de procedimento terapêutico de forma subjetiva para aquela criança, a gente vai colocar, bom, ele tem que desenvolver isso no eixo A, eixo B, eixo C e por aí vai. Então, são vários procedimentos ali que a gente vai fazendo de forma... tanto que, dependendo, né, ali do protocolo e dos dias que forem feitos, né, ali fechar a estrutura de programação para que a criança tenha esse acompanhamento, demora até 2 meses, 3 meses para o psicólogo conseguir montar de forma esquematizada ali o procedimento. É porque geralmente as pessoas acham, como é que o psicólogo vai para brincar com a criança, o psicólogo vai para ter aquele momento ali, é só lúdico. Não é, gente. Pode ter lúdico, tem que ter, obviamente, é o mundo de uma criança, não deixa de ser uma criança, né? Tem que ter o lúdico, mas tudo é muito intencional, e é justamente essa intencionalidade que vai fazer com que o desenvolvimento ele vá aos poucos crescendo, e a criança vai criando habilidades para se desenvolver e conseguir viver da melhor forma possível. Perfeito, Brian. Fabiana, eu acho que agora você pode entrar e contribuir com a sua experiência, como foi aí seu diagnóstico, como que está sendo essa jornada de tratamento, como tem sido a evolução do seu filho, como vocês têm percebido como família, como mãe, como parte desse processo, toda essa jornada do seu filho. Pode compartilhar conosco, por favor. Obrigada, Juliana. Realmente, assim, ouvindo a Karina, né, falar, a mãe, o Francisco, é difícil, muito difícil a gente também se relacionar com o mundo, né, quando nós somos os pais. E assim, é um balde de água fria, né, porque o que mais você quer é que seu filho vá brincar com as outras crianças, né,
e muitas vezes até com você mesmo. E como o Brian estava colocando, né, o meu filho, no caso, hoje ele está com 7 anos, o Samuel, e ele demorou, né, o diagnóstico, porque a pediatra achava que ele não tinha nenhum problema, porque ela falava, ele olha para você, ele brinca com você, então ele não tem, né, como o Brian colocava, né, nem sempre vai ser igual para todos, né, e de fato ele interagia, se fosse de fora, uma leiga assim, né, e achar, ele interage comigo, eu brinco com ele, e como ele era prematuro, eu acabei parando de trabalhar fora, né, para estimular ele, né, em casa mesmo, com jogos, né, exatamente pela prematuridade dele. Porém, a gente já percebia que ele era diferente, porque ele, enquanto ele mamava, ele só ficava comigo. E se alguém viesse tocar nele, ele começava a chorar muito, muito, muito. Assim, como se alguém estivesse batendo nele. Até o pai dele demorou a ficar mais com ele, assim, né? E aí, depois que ele parou de mamar, ele começou a aceitar mais o pai. Mas pessoas estranhas, assim, nunca. Ele não deixava pegar, né? E aí, o meu marido começou a se incomodar muito com o atraso, né, da fala dele mesmo. Ele falava, mas balbuciava, e para a idade dele, ele já estava com quase 3 anos, né, já estava muito, muito atrasado. E aí foi quando a gente começou a pesquisar, né, e é o que eu recomendo muito, a Karina, o Francisco, eles falando, né, a gente meio que vira um pouco entendedores, né, da questão do TEA, né, porque você começa a pesquisar tanto para o seu filho, que aí você, né, começa a entender, a gente já começa até a diagnosticar crianças na rua, né, então realmente é uma participação muito boa, é sofredora, mas eu vou falar para vocês, assim, né, quando eles avançam, é um gol, assim, da seleção brasileira, sabe? O meu filho, por exemplo, o Brian falava, né? Ele é extremamente inteligente, o cognitivo dele é muito bom. Ele monta quebra-cabeça de 1000 peças com 7 anos, né? Então, assim, e é muito rápida, ele tem uma memória muito boa. Porém, ele não sabia chutar uma bola. Até hoje ele não chuta bem a bola, né? Então, ele nunca brincou, até hoje ele não brinca, ele é muito bom com quebra-cabeça, blocos de montar, mas ele nunca brincou com carrinho como qualquer outro menino da idade dele brincaria, né? Mas assim, para mim, o pessoal fala, ele já sabe ler, né? Ele lê palavras complexas, né? Ele faz cálculos mentais e tudo, mas para mim, o que adianta saber tudo isso e não saber para que usar, né? Ou como usar no mundo? E eu acho que essa é a minha preocupação. Como ele vai, né? A gente quer, como o pai falava, né? Como se a gente quisesse moldar para ele caber nesse mundo, né? E, na verdade, eu acho que o mundo também tem que se preparar, porque hoje em dia está muito mais fácil, né? Assim, de acessar as informações e até mesmo diagnóstico, por mais que ainda seja complicado, mas hoje os médicos já têm mais uma visão. Mas mesmo que não tenha o diagnóstico, né, que é o que a gente não tinha na época ainda, a intervenção tem que começar, independente de ter diagnóstico ou não. Você, né, não é só psicólogo, né, tem fonoaudiólogo, né, entra também, às vezes a criança não sabe amarrar um sapato, não sabe pegar um lápis, a mãezinha falando, né? O meu filho, ele tem assim, uma dificuldade com alimentos mais pegajosos, grudentos, gelatinosos, mas ele come muito bem. E eu fico me colocando no lugar dela, que sofrimento deve ser, porque criança já é ruim para comer, né? Normal. E aí eles são muito mais seletivos e tem criança que não come nada, né? É desesperador. Mas eu falo para vocês, viu, paizinhos, tem uma luz no final do túnel, dá trabalho, é cansativo, em alguns momentos a gente vai se isolar mesmo, mas depois que você consegue desenvolver, trabalhar, né, no caso do meu filho, ele começou com Denver, né,
Ele já até começou tardiamente, porque ele já foi com uns 3 anos. Mas, assim, super funcionou para ele, né? Eu falo que se hoje ele consegue, né, desenvolver mais, até a gente às vezes se assusta, né, com o desenvolvimento dele. Se vocês olharem ele também, assim, vocês vão perceber que ele fala normalmente assim com todo mundo e ninguém vai achar que ele tem alguma dificuldade, né? Mas logo ele vai dar sinais, porque ele tem muita ecolalia, quer ficar repetindo palavras, né, ou textos ou músicas assim do nada, sem, né, tá ali, e ele gosta de assistir desenho, então ele fica então as pessoas acham que ele está falando, e às vezes ele fala uma coisa até muito difícil, e todo mundo fica assustado achando que ele está falando com a pessoa. E ele está, na verdade, né, soltando esse eco, né, do que ele ouviu, né? E ele também tem muitas estereotipias, né, de ficar pulando, correndo. Ele também tem os flaps, que é esse movimento das mãos, né? Mas, assim, quando ele está ajustado, né, ele fica bem. Então, não tem muita. Mas isso tudo é trabalhado, gente. Não tem outra forma, assim, né? Meu marido, ele trabalha na Eletronorte, né, que é uma empresa pública, mas o convênio não facilita também, não, sabe? Assim, é tudo mais difícil. Tem fonoaudiólogo, mas uma vez por semana, 30 minutos, não dá nada, gente, dá nada. Então, assim, graças a Deus, as economias do meu marido foi para o desenvolvimento do nosso filho. E, assim, eu vou falar para vocês, se tem condições, vale a pena, porque se um dia nós faltarmos na vida dessas crianças, né, para qualquer criança, né, vai para um asilo, para um abrigo, vai ser difícil. Mas imagina para uma criança que não consegue se comunicar, né, ou entender o mundo conforme as outras. Né? O Brian, ele sempre me fica, para de sofrer, calma, ele vai se desenvolver, mas não tem como não pensar no futuro, né? Então, se nós faltarmos, ninguém vai ter paciência de lidar com os nossos filhos. Ou seja, o trabalho que eu vou ter feito com meu filho vai todo por água abaixo, porque é como ele falou, ele só hoje é muito mais ajustável, mais de se comunicar, de tudo, porque houve uma intervenção, né? Então, e ainda ele ainda não parou, e Francisco, acredito eu que vai ser para a vida toda, então o psicólogo tem que ter, não é feio, procurar ajuda, sabe? Ver que todo mundo tem as suas individualidades, suas dificuldades, né? Então, assim, eu já falo logo para o Brian, ó, a agenda do meu filho vai estar sempre aí, por favor, guarde sempre um horáriozinho para ele, mesmo ele velho, mais velho, né? Então, assim, precisa de apoio, né? A gente fala que, até na escola, que diz que é inclusiva, né? Não tem. É escola particular, da mais cara, mais baratinha, a escola pública, nenhuma das escolas estão preparadas para os nossos filhos. Essa é a realidade, sabe? Ou seja, lá, se ele der uma crise, ela manda tudo para cá. E aqui ele faz, porque aqui a gente tem um suporte, né? A gente tem todo um aprendizado que tem que sim fazer. Ele não é diferente nesse sentido de educação das outras crianças. Ele também tem que ser cobrado. Ele também leva bronca, né? Então, assim, eu quero que ele namore, eu quero que ele tenha experiências que, com certeza, vai ser diferente em alguns pontos, mas que ele faz parte desse mundo. E é como a Karina falou, eles não têm nenhuma deficiência física, ninguém vê, então acha que tudo bem, é tímido, né? Vai ser sempre tratado como um tímido, uma pessoa que é tímida, não gosta muito de conversar. E, na verdade, eu acho que não é isso que a gente espera, é dele ter uma autonomia, dele poder andar, dele vir e ir para onde ele de fato quiser, e que as pessoas também entendam que ele também tem as suas dificuldades. Mas confesso, tenho medo dele crescer, virar adolescente, ser abordado pela polícia na rua e a polícia não entender, que ele não gosta, que fique tocando nele, né? E ele ter uma reação que não é adequada, né? Pelas pessoas que não entendem, não é esperada, mas a gente sabe que está surgindo muitas leis, muita coisa, mas ainda há muito se avançar, né? E eu acredito muito mais em quebra de preconceitos mesmo, né? Eu acho que nós que temos que nos adequar ao mundo deles, né?
saber que eles são diferentes. Por exemplo, se a gente faz uma viagem, o planejamento é tudo em torno do nosso filho. Eu tenho mais 2 filhos, são 3. Inclusive, a gente já ficava observando para ver se os outros davam sinais. E os outros, até então, são neurotípicos, né? Mas, assim, todo o passeio, tudo é feito para que ele participe, né? E não que ele seja excluído, né? Porque ele é integrante da nossa família e é muito querido, né? Então, assim, os irmãos já entendem que ele dá uma crise, que ele grita, que ele não gosta, que mexa no quebra-cabeça, mas a gente vai aprendendo a se adequar. Mas eu quero que ele faça parte desse mundo. Então, por isso, não é que ele vai ficar só trancado aqui dentro de casa. Eu quero que ele vá, sim, para a rua, que ele seja, de fato, uma pessoa inteligente e que saiba usar e que também saiba lidar com as decepções, né? Que vai ser difícil como qualquer para outro ser humano, né? Mas não adianta nada ele ser extremamente inteligente, né? E não conseguir trabalhar com outra pessoa do lado. Então, eu realmente espero isso muito dele, sabe? É para isso que nós trabalhamos, enquanto nós pudermos pagar terapias, incentivar esportes, encher o saco da escola para poder, sabe, quanto mais, sabe, a gente poder fazer por ele, a gente vai. Mas, assim, claro, eu estou falando aqui, mas é tudo muito difícil. Sempre para nós, pais, filhos, né, de crianças que têm TEA, tudo é mais pesado, mais difícil. Viu? Mas a Karina também depois quiser pegar o meu contato com o Brian para a gente conversar. O meu filho é mais velho, né? O do Francisco é meninas, e meninas, inclusive, são mais difíceis ainda, meio quase a maioria é menino, né? A TACA também não sabem dizer exatamente, mas também já está ligada a uma genética, né? Então, assim, mas é um mundo novo que, na verdade, já é velho, se a gente for parar para pensar. Tem tanta gente que é autista aí, que já está velho, que não sabe, que passou, sofreu, que não conseguiu vencer na vida por causa que não teve os estímulos, né? Não teve a intervenção, não teve aquilo para ajudar, a própria escola, né? Então, realmente é puxado, mas os psicólogos nos ajudam muito nesse sentido, viu, gente? E é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, né, por toda a sua contribuição. Foi muito valioso, né, receber todo o seu feedback, a sua jornada, como acaba acolhendo, né, outras mães nesse sentido. Nosso horário está quase terminando, mas eu vou passar a palavra para a Luciana, que eu acho que todas as mães e pais que vivenciam, né, essa experiência já se conectaram com algumas falas, né. Então, Luciana, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por poder compartilhar um pouquinho da sua história conosco. Imagina. Boa tarde, gente. Meu nome é Luciana Gotchal. Eu sou servidora do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Trabalho no Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Laísa me convidou para estar aqui hoje porque eu tenho um pequeno que acabou de fazer 5 anos, o João Gabriel, que é autista, né? A gente teve o diagnóstico dele no ano passado. Na verdade, foi durante a pandemia que a gente começou a desconfiar. Na verdade, o primeiro diagnóstico dele foi de altas habilidades, que o menino com 1 ano e meio já reconhecia algumas letras e a gente ficou, como assim, né? E a gente foi falar com o pediatra, ele falou assim, realmente, para a idade dele, a linguagem dele é muito desenvolvida, e como minha mãe é professora, eu sou pedagoga, só de formação, né? Porque eu nunca atuei, mas assim, conheci muitas pedagogas que foram me indicando profissionais, e aí acabou que a gente achou uma psicóloga, né? Uma neuropsicóloga maravilhosa, que aos 2 anos e pouquinho fez todo aquele diagnóstico com o João, daí deu lá que o menino é super inteligente e tudo. Aí veio a pandemia, e o João, eu estava ouvindo vocês falarem assim, e realmente é o espectro autista mesmo, porque o João, ele tem umas coisas parecidas com tudo que vocês falaram, mas também ele é muito diferente. Por exemplo, ele é muito sociável com adultos. Então, o João, a Laísa conhece muito bem, ele é tagarela, ele fala, ele conversa, ele parece... Eu tenho amigas que falam que ele parece um mini adulto, ele conversa com você e tal, assim. Quando ele chega num lugar que tem muita criança, ele fala assim, mamãe,
eu não quero ficar aqui, tem muita criança. Mas, mamãe, eu preciso me acostumar, meu cérebro é assim, então eu vou ficar aqui vou ficar aqui quietinho e depois eu me acostumo. Então ele já sabe como ele é, né? Então, e como ele é muito inteligente, ele mesmo se conhece, porque eu e meu marido, a gente conversa muito sobre sentimentos com ele. Então ele já sabe, mamãe, tem muita gente aqui, né? Eu tipo, não estou à vontade, então ele fala, tem muita gente aqui, meu cérebro funciona assim, eu preciso me acostumar, então eu vou ficar aqui até eu me acostumar. Mesmo em ambientes que tenha crianças que ele convive bastante, quando está muito cheio, ele fica mais no cantinho dele, só depois que ele se ambienta é que ele vai se socializar e tal, e aí ele interage bem. Então, assim, na pandemia que a gente começou a perceber, porque eu descia com ele, a gente estava no parquinho, chegava uma criança, ele queria ir embora, né? Se a gente descia, tinha uma criança no parquinho, ele não queria entrar de jeito nenhum. E aí ele começou com uns tiques nervosos, que na minha cabeça era isso, né? Fungava demais o nariz, começou a estalar os dedos e tal. E eu achando que era ansiedade, que era por causa da pandemia, porque ele não estava fazendo atividade, não estava indo para a escola e tudo mais. Quando voltou um pouquinho ao normal, uns meses depois, eu retornei à neuropsicóloga. E aí, como o João já estava um pouquinho mais velho, né? Ela falou assim, olha, observando o João, eu acho que ele tem um transtorno. E aí, é isso, a gente começa toda essa jornada de ler sobre o assunto, né? Procurar saber, porque eu acho que o mais difícil é a gente saber como lidar, né? De que jeito você pode ajudar seu filho. Por exemplo, a socialização. Força ou não força? Né? A gente vai forçar ele a conviver com aquela criança que está ali? Como é que a gente deve fazer, sabe? Então, assim, essas são dúvidas que você vai ter recorrentemente, assim, é muito difícil essa parte. Quando tem a crise, sabe? Até você saber que é crise e não é birra, é muito difícil. E depois que você descobre que é crise, vem aquela culpa, né? Que a culpa nasce junto com a maternidade. Então, assim, é bem difícil. Mas, então, aí o João, ele tem essa questão de ser... ele tem aquele nível ele é um nível leve, né, de autismo, e é muito inteligente, então demorou um pouquinho para a gente ter o diagnóstico, porque ele não teve atraso na fala. Como ele está na escola, na mesma escolinha, desde os 7 meses de idade, na escola, ele nunca teve problema de socialização. Então, assim, também tem o fato de que as escolas não estão preparadas para lidar com autista de nenhum nível. Pode-se dizer a mais inclusiva da vida, que não adianta, eles não estão preparados, eles não sabem, não adianta. Então, assim, eles também nunca reportaram nada para mim, para o meu marido, em relação a algum problema com o João, ou alguma dificuldade. Muito pelo contrário, o João sempre foi, né, aluno de destaque, muito elogiado e tudo mais, até porque se dá muito bem com adulto por ser também, assim, muito... João tem uma inteligência emocional muito grande, então ele sabe como conquistar, então ele conquista todas as professoras, é uma coisa impressionante. Então, assim, do que do autismo ele tem, né? Hiperfoco, então dinossauro, espaço, sabe o nome de todos os planetas do sistema solar, sabe o nome de todos os dinossauros, é impressionante. Ecolalia, esse negócio da música, ele canta as mesmas músicas sempre, quer ouvir as mesmas músicas sempre. O padrão, né? Repetição, assim, então, se a gente desceu uma vez com ele para andar de patinete e a gente foi tomar água de coco, então ele quer fazer a mesma coisa toda vez. Então, desceu com patinete, vai até a barraquinha de água de coco, senta no banco, no mesmo banco, para tomar aquela água de coco e volta para casa. Ele aceita mudar a rotina? Aceita, mas sai um pouco da rotina, mas faz aquilo ali de novo, mas faz aquilo. Ele prefere que tenha um padrão, né?
ele tem uma memória incrível e é muito detalhista. Como é detalhista? Ele repara em cada coisa que, nossa, não repara nunca. Ele repara em tudo. Ele fala da roupa, mamãe, essa roupa é nova, mamãe, esse sapato é bonito, mamãe, não sei. Ele repara em tudo, 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 tudo do ambiente, assim. Então, ele é muito detalhista, muito metódico. Então, uma coisa saiu do lugar, ele fala, mamãe, isso aqui não estava aqui. É assim que faz, mamãe. Então, quando ele era pequenininho, a gente achava engraçadinho, até a gente entender que é do espectro, né? Ele morre de agonia de cortar cabelo. Então, assim, a gente traz uma pessoa aqui para casa para cortar o cabelo dele, porque é direto para o banho, que ele morre de agonia, ele fica assim, ó. Ele fica travado, tenso quando tá cortando cabelo, fica caindo aquele cabelo, assim, nele, ele morre de agonia. Então, a gente leva direto para o banho. Deixa eu ver o que mais que ele tem, assim, o problema da frustração, né? Ele não consegue lidar bem com frustração de jeito nenhum, assim. Inclusive, é isso que eu pedi para trabalhar mais intensamente com a neuropsicóloga agora, é a questão da frustração, que eu acho que é um problema, acho que o maior problema dele hoje é isso. Brincadeira disfuncional, né? Ele brinca com o carrinho, assim, brinca com o carrinho como se deve brincar, mas também ele separa por cor, né? Enfileira. Então, tem todas essas questões, né? Do transtorno, assim. E foi o que a Fabiana falou, né? A gente vira um pouco, a gente até fica fazendo mesmo diagnóstico dos outros. Assim, eu tenho um primo de 38 anos que eu liguei para minha tia, assim, e minha tia sempre teve assim muito trabalho com ele, com escola, com socialização e tal. E depois que eu tive o diagnóstico do João, eu com muito cuidado, né? Eu fui lá, tia. Então, acho que você já pensou, né? Com muito cuidado fui falar desse meu primo com essa minha tia e falei da minha experiência com o João Gabriel e tal, e ela falou assim, já pensei, mas nunca procurei o diagnóstico, porque eu falei para ela assim, é uma libertação quando você tem um diagnóstico. Eu mesma, com essas andanças de busca de diagnóstico do meu filho, eu acabei me descobrindo com TDAH, e é uma libertação, porque você se culpa muito por algumas coisas algumas limitações que você tem, né? E aí quando você descobre que, assim, não é porque você, sei lá, é preguiçosa, não é porque você é descuidado, não é isso, é uma condição sua. Então é uma libertação. Então eu acho que o diagnóstico vem sempre para ajudar. O tratamento certo você tem uma gama de possibilidades. Então, assim, eu não sei se todos aqui são servidores públicos, mas, assim, eu estou falando como servidora pública. Nós, como servidores públicos, nós somos privilegiados, né? Então, assim, que bom que podemos hoje fazer o trabalho, o teletrabalho, para poder cuidarmos dos nossos filhos, assim, porque muitos pais, muitas mães precisam abrir mão, às vezes, da sua vida profissional. Aqueles que não querem, né? Às vezes, abrir mão e precisam abrir. Enfim, então, a gente ter essa flexibilidade é muito bom. Nós somos privilegiados, poder ter um plano de saúde, às vezes, que cobre, né? Bom, já me estendi demais, mas realmente foi uma missão a questão de achar profissionais que trabalhem com plano de saúde. Hoje, a terapia ABA, hoje eu consegui que o plano de saúde cobrisse tudo, mas neuropediatra, psiquiatra, tudo isso é particular, então realmente é uma questão muito difícil mesmo, né? E é isso, assim, a mensagem que eu queria deixar para esses pais que recém descobriram, assim, o ser humano se adapta, gente. E o amor que a gente tem por essas criaturinhas, assim, parece clichê, né? Mas é isso, assim, o amor que a gente tem faz com que a gente
como a gente só quer o bem deles, e o ser humano se adapta às condições, fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. Hoje as terapias estão aí para nos ajudar, então, assim, vão atrás, dá trabalho, mas, assim, tudo vai dar certo. E podem contar comigo também, se quiserem conversar, trocar experiências, dicas de profissionais. Tem aí o Brian, né, também, que já também pode ajudar vocês, mas, assim, dicas... o meu plano de saúde é a Cassi, não é o de vocês, né? Mas se quiserem orientação também, estou aqui para ajudar. E já me alonguei demais, enfim, é porque a gente tem tanta coisa para falar, a gente já passou por tanta coisa, a gente quer ajudar tanto, né, que a gente fica falando. Mas é isso, obrigada, e adorei o convite, obrigada, Laísa, obrigada a todos, e vamos lá, estamos nessa luta junto. Muito obrigada, Luciana, pelo seu depoimento, por ter compartilhado um pouquinho da história de vocês, né, do João. E é muito do que foi falado aqui, né? Cada família vivencia de uma forma diferente, cada família passa por esse processo de uma forma diferente, mas felizmente esse assunto tem sido cada vez mais falado, né? Tem chegado à mídia, então os tratamentos têm evoluído. Hoje evoluído bastante, né? Hoje tem protocolos específicos, né? Tem o método ABA, que ajuda muito. Todos esses autistas são crianças encantadoras, com habilidades encantadoras ainda mais. E nós somos privilegiados de poder conviver com um ser tão especial, com um universo tão bonito. E o Brian, eu acho que pode concluir com chave de ouro. A gente já excedeu um pouquinho do nosso horário, mas eu acho super válido, né, trazer esse momento para todo mundo, que vale a pena sim ir atrás. Tem, como mãe, eu sei que tem esse receio das vezes a gente descobrir e não saber o que fazer, ou ficar com receio de que fato seu filho tem mesmo, né? Então gera aquele medo de ir atrás de um profissional, mas o quanto antes, né, a gente entrar com as intervenções, buscar ajuda profissional do assunto e não o Dr. Google, né, que existem várias técnicas e teorias, né, aquilo que é o mais adequado individualmente, né, dentro da sua realidade, é o melhor caminho, né? Tanto para nós como mães e pais, quanto para as nossas crianças, para não atrapalhar no desenvolvimento, na socialização e na vida, né? Dessas pessoas que são seres, assim como nós, encantadores, que têm um universo um pouquinho peculiar, mas que são extremamente habilidosos e conseguem seguir aí seus caminhos sem interferir, né, em suas vidas pessoais, na sua carreira profissional. E, Brian, eu coloco para você, não sei se a Laísa quer contribuir algo aí no final, mas eu passo a palavra para você, Brian, e aí a Laísa se manifesta caso ela queira concluir. Muito obrigada a todo mundo pela disponibilidade. Sim, quero sim. Vou passar a palavra então para o Brian e depois eu faço o encerramento, tá bom? Combinado. Perfeito, gente. Eu só quero mesmo agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Agradecer, né, por estarmos falando de um tema que é muito importante a gente estar falando, sabe? E algo que eu quero falar, né, tanto para nós, assim, que não tem, por exemplo, filhos ou parentes que possuem, né, o transtorno, e também para as pessoas que, né, estão ali no dia a dia convivendo com os filhos, estão tendo, né, as dificuldades da vida diária. Eu acredito que quanto mais a gente poder olhar, sabe, de uma forma consciente, mas de uma forma humanizada, isso facilita muito, sabe? A gente encaixar as coisas da melhor forma, a gente estar consciente do que a gente pode fazer para ajudá-los, para poder fazer o mundo deles mais leve, né? E exatamente, né, o que a Juliana havia falado, quando a gente entende o que é o transtorno, quando a gente compreende como é que é a vida, né, dessas crianças, a gente consegue poder ampliar, sabe, uma forma melhor deles viverem,
sabe? A gente entra no mundo deles, a gente se torna mais humanos, a gente se torna pessoas mais sensíveis, pessoas mais compreensíveis, sabe? Não há nada melhor do que você olhar e eu vejo muito isso, às vezes uma criança neurotípica que fala muito, o pai fala, meu Deus, eu não aguento mais esse menino falando, ele fala o dia todo, ele não para. Mas aí quando eu me deparo com alguns pacientes meus que são não verbais e eles não falam, e eu falo, gente, vocês não sabem do que vocês estão falando. Você sabe, a única coisa que às vezes um pai quer é que a criança fale uma vogal, sabe? E quando a gente entende esse mundo, a gente dá valor às coisas mais pequenas, a gente dá valor àquilo que de fato é necessário. E é sempre importante, sabe, a gente entender, principalmente os pais. Não existe um culpado, não tem alguém que, não, a culpa é minha, por que eu fui ter filho? Ou, não, você tem que entender, cara, que bom que eu tive um filho, e o meu filho, ele é especial, ele tem habilidades especiais, o meu filho, ele tem a possibilidade de fazer o meu mundo diferente, o mundo de outras pessoas diferente, a partir da forma como ele vê. Porque muitas vezes a gente quer fazer com que as pessoas olhem apenas da nossa forma ou como o mundo padronizado é. E o mundo não é padronizado, sabe? O mundo ele tem várias vertentes, o mundo tem várias formas de serem vistos. E a forma como a gente vê, né, se a gente tem essa sensibilidade de nos colocar no mundo de uma pessoa que possui o TEA, com certeza vai ampliar muito, sabe? A nossa sensibilidade, vai ampliar a nossa forma de conviver com as outras pessoas e de nos tornar mais humanos, né? Porque nós somos humanos, graças a Deus nós não somos robôs, né? Então, que isso possa ser sabe, uma forma de pensar, uma forma de compreender e aumentar a nossa sensibilidade, sabe, como pessoas. Uau, pessoal, eu estou assim encantada e emocionada com todas as falas, com toda a participação, contribuição de todos. Foi uma roda de conversa muito enriquecedora, impressionantemente rica, e eu queria encerrar agradecendo a todos que contribuíram, o Grupo Elo, o Brian, a Fabiana, a Luciana, os servidores do DENIT que participaram, né? A Karina, o Francisco, teve também a contribuição do Wesley Arouche, né? Muito obrigada a todos pela disponibilidade, pela generosidade de vocês trazerem o conhecimento e a experiência de vocês, né? Então, parafraseando aqui a nossa célebre Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, esses momentos aqui a gente transfere, aprende, compartilha, e isso é muito enriquecedor, né? Esse evento foi organizado aí em comemoração ao mês do autismo, né? Que é comemorado no dia 2 de abril, especificamente. E, Juliana, ficando como dica para os próximos, quem sabe, né? Esse evento foi tão bom, quem sabe no mês de junho, que é o mês do orgulho autista, a gente possa fazer novamente uma roda de conversa dessa, né? E trazer mais e mais contribuições aí para os nossos servidores, para todos aí que têm interesse nessa temática, tá bom, gente? Muito obrigada de coração. E a área de gestão de pessoas está sempre aqui de braços abertos para recebê-los e receber todas as contribuições, sugestões, críticas e elogios também. Um abraço a todos e até o próximo evento. Obrigada a todos, pessoal. Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, nós finalizamos aqui. Obrigada.